Graças a Deus. Estamos ao vivo aqui da ADEG, Assembleia de Deus do Gama, neste culto matinal, um culto em que Deus nos separou para abençoar a sua vida. Estamos gratos por você estar aqui no templo, por você que está assistindo aí na nossa live, e vamos orar ao Senhor, vamos ficar em pé. Vamos orar a Deus, agradecidos por este momento em que Ele separou para que nós reunidos estivéssemos aqui, adorando o Teu santo nome. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, estou grato a Ti, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós estamos aqui para ministrar vitórias sobre a vida de cada um que está ouvindo, Senhor Jesus, que está cultuando conosco. Que o Teu nome seja glorificado. Nós repreendemos todo mal, toda praga, toda pandemia que tem assolado esta terra, este mundo, Pai, que tem chegado até nós. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar a cada um, repreendendo este mal. Nós expulsamos da vida dos crentes deste lugar, Senhor Jesus, este mal que tem assolado a terra. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Sabemos, Senhor Jesus, que tudo é para a honra e glória do Seu nome. E nesta manhã não será diferente, pois aqui estamos, Senhor Jesus, para abençoar, para louvar, para engrandecer o Teu nome. Abençoa aqueles que estão neste lugar, os que estão a caminho. Nós abrimos este culto, louvando e adorando a Ti. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Que Deus é o meu Rei. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Graças a Deus. Capítulo de número 26 do Evangelho, segundo escreveu. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 36. A partir do versículo 36 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Jesus ali no Getsemane, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem por uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aleluia, graças a Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, eu louvo a Ti, papai, por esta palavra que o Senhor revelaste nesta manhã. Que o Teu santo nome seja glorificado e seja exaltado. Que nós possamos continuar crescendo em graça, conhecimento e sabedoria diante de Ti.
Que nesta manhã seja mais uma vez uma manhã ímpar, uma manhã diferente, onde o Senhor mais uma vez vai operar milagres no meio do seu povo, nos livrando de todo mal, nos dando vitória em tudo. Em nome de Jesus nós te agradecemos e abrimos este culto, adorando a ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Nonato, vem de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Nonato vem adorar com o hino da harpa e logo em seguida o ministério de louvor, com a oportunidade de 2 hinos. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. E enquanto isso, você fica aí dando glória, irmão. Reúne a sua família, compartilhe essa live, tá? Para aqueles que são seus conhecidos. Dá um joinha aí e se inscreva no nosso canal ADEG Oficial. Amém? Graças a Deus. Mas o teu poder, Senhor, existe um rio, Senhor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois ela a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Erga suas mãos e diga: eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga: eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. E nós não precisamos de mais nada, somente de ti, Senhor. Tu és a fonte, tu és a fonte, tu és o rio. Flui em nossas vidas.
Tu és a fonte, Tu és a presença, Tu és a presença. Tu és a fonte, Senhor. 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 Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, exalte ao Rei. Glória a Deus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o seu nome, Senhor Jesus. Graças a Deus. Verdadeiramente vocês não são um conjunto de louvor, nem uma banda, não. Vocês são um ministério de louvor. Não deixa ninguém falar o contrário disso, viu? Isto é um ministério. Eles ministraram sobre a minha vida, sobre a sua vida, com esses louvores abençoados. Graças a Deus. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, que se encontra em Mateus. É o mesmo texto, mas eu quero repeti-lo. No capítulo de número 26. Nós vamos falar da prensa de azeite. Deus, eu quero dizer um negócio aqui antes de começar. Deus está sendo glorificado, irmãos, com a morte de um justo. Você sabia disso? Deixa eu dizer por quê. Eu estou com meu coração realmente em lágrimas pela saudade que vai ficar. Meu amigo, irmão, e tinha o dom da profecia. Sempre orava por mim, por esta igreja, por cada um de nós. Ele foi recebido ontem, às 7 horas da manhã, na glória de Deus. Ele estava fazendo o que Deus escolheu para ele fazer de melhor, que era salvar vidas. Esse meu amigo, nosso amigo, ele ali em Alagoas, ele foi mergulhar, para um barco naufragou, ele foi mergulhar para salvar um amigo, para ajudar um amigo, e quando ele voltou, ele teve embolia pulmonar e faleceu. Ele deu a vida para salvar outra pessoa no mar. Quem é esse amigo? Pastor Ronaldo Lima, da ADEG, lá de como é que é o nome lá? Maragogi. Pastor Ronaldo, ele ministrou muito aqui. Ele ficou hospedado aqui muito tempo. O nosso pastor de Alagoas, ele faleceu ontem às 7 da manhã, fazendo o que ele sabia fazer de melhor, que é salvar vidas. E ele também era um mergulhador profissional. Mas irmão, quem cai de bicicleta é quem anda, não é? Quem não anda de moto não cai, não se machuca. E ele morreu mergulhando, fazendo aquilo e salvando vidas. Ele era pastor da ADEG na cidade de União dos Palmares, ali em Alagoas. Que a família seja confortada, que nós possamos continuar orando para que Deus continue confortando esta família, né? E que Deus abençoe. Era muito meu amigo, sim. Inclusive eu estava agendado, marcado para estar lá em outubro, ministrando lá na ADEG de União dos Palmares. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ontem, Jesus veio como a esperança da redenção da humanidade. Hoje, Ele cumpriu essa redenção. E no futuro, nos levará para a glória. Ele é o mesmo. E Ele prometeu isso.
Em Lucas 22, 24, e versículo 24, está escrito assim: e posto em agonia, Jesus ali, no texto que nós vamos ler em Mateus, lá diz, posto em agonia, orava muito mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que rolavam até o chão. Eu vejo aí o início da nossa redenção, o início do derramar de sangue do Cristo que entregou a sua vida por mim e por você. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, nós vamos ler 10 versículos até o 46, está escrito assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Algumas versões dizem: velai comigo. E indo um pouco mais adiante, algumas Bíblias mostram a distância, um tiro de pedra, né? A distância de um tiro de pedra. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse: Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar, velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E indo segunda vez, diga comigo, segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Podeis assentar, glorificando ao Altíssimo. Graças a Deus. Querido, esse texto, ele tem uma simbologia muito grande. E eu quero entrar nesta área da simbologia bíblica, para ver as revelações que Deus traz dentro deste texto. São revelações interessantes, impressionantes e de muito aprendizado para nós. Como nós estamos numa manhã dominical de escola, eu quero dar este estudo prontamente para que você possa comigo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nesse texto nós vemos que Jesus foi por 3 vezes orar e voltou. 1 hora, segundo o texto, né? O contexto mostra que cada oração era cerca de 1 hora, cada hora diz, não pode vigiar nem 1 hora, então é cerca de 1 hora de oração, então ele orou 3 horas. No Monte das Oliveiras, havia e ainda há, ali no Monte das Oliveiras, inclusive eu tenho azeite em casa vindo direto do Monte das Oliveiras, há um jardim de olivas, de azeitonas. Lá elas são moídas e prensadas, lá mesmo, no Monte das Oliveiras. E em hebraico, Gat-Shemen, que é Getsemane, para o nosso entendimento, quer dizer prensa de azeite. E no meio do Jardim das Oliveiras, existe esse Getsemane, que é um lugar de prensar esses azeites para extrair daquelas olivas, daquelas azeitonas, o óleo. Só que o processo de extração de azeite, ele passa também por 3 prensagens diferentes. E Jesus foi orar por 3 vezes também, de forma diferente. Então isso aí mostra
que há uma simbologia nessa questão de prensar o azeite da oração de Jesus exatamente naquele lugar. Para prensar aquelas olivas, aquelas azeitonas, eram juntas as olivas verdes, as olivas maduras, algumas bicadas pelos pássaros, outras de vez, porque a oliva ela dá o ano todo. Então, enquanto uma está madura, a outra está nascendo, a outra está verde, a outra está durante tudo. Então eles pegavam aquelas galhas, passavam a mão, parece siriguela. Quem conhece siriguela? Parece aquilo. Passava a mão, tirava todas aquelas azeitonas e colocavam em um saco de estopa. Colocavam todas juntas, sem distinção, sem escolher quais eles iam prensar. E todas eram colocadas em um saco e levado a este lugar, a este Getsemane, a esta prensa para ser prensada. Então o saco de oliva, aquele saco era de estopa, ele era bem amarrado, bem apertado, e primeiramente ele era esmagado por uma pedra mó, uma pedra redonda com um rolo, em 2 pessoas rodavam aquilo, e espremiam aquelas olivas. Saía a primeira tiragem do azeite. E a primeira tiragem do azeite, ela era daquelas mais maduras, as preparadas para isso, aquelas porque era a primeira prensada, né? E aí, irmãos, quando manipulava aquelas pedras, aquelas azeitonas maduras, tiravam, esmagavam elas, saía o azeite, iam por um escaninho e enchiam um vaso. Essa era a primeira tiragem do azeite. E nessa primeira partilha, nessa primeira tiragem, era considerada de puríssima qualidade. O melhor azeite que era tirado era da primeira prensada. Por isso, irmãos, na lei de Moisés, esta primeira tirada, esta quantidade reservada como primícia, ela era ofertada no templo, como oferta de manjares, como oferta do dízimo, da partilha daquele azeite que foi tirada. Isso está em Êxodo capítulo 22, se você quiser conferir, do versículo 29 em diante. Era usada na função sacerdotal esse azeite. Ele era puríssimo, servia para acender a luz do santuário, a menorá, aonde o fogo não poderia se apagar, nunca poderia se apagar, Levítico 24, 2. Diz assim, olha, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente, porque o fogo do altar não se apagará. Este óleo também era sagrado e consagrado pelos sacerdotes, na unção sacerdotal de reis, de levitas, para o louvor e a adoração na casa de Deus, os instrumentos, tudo que era para a casa de Deus, era colocado nessa primeira partilha, com esse azeite puro, era feito assim. Também era usado para purificar leprosos, doentes, fazer a unção da cura, com aquele Deus que é o Rafá, o Deus que cura. Então essa era a primeira prensagem. E o que Deus revela com essa primeira oração de Jesus, com essa primeira prensagem de azeite? Igualmente, o Senhor Jesus Cristo, ali no Getsemane, vai ser depois bem amarrado. Ele vai ser amarrado, ele vai ser levado primeiramente por 2 pessoas. Quem? Anás e Caifás. Anás sendo o antigo sacerdote, Caifás o sacerdote atual da época de Jesus. Um sogro do outro. Então, ele é levado por essas 2 pessoas. Então esse sumo sacerdote, eles usam o rolo de pedras da lei. Para o quê? Escritas por Moisés. Para poder querer acusar a Jesus, pressionar ao Senhor Jesus, espremer o Senhor Jesus, entre outras coisas. Colocaram também um saco de estopa no rosto de Jesus. Um saco de linho no rosto de Jesus e o esbofetearam. Como foi feito na primeira tiragem daquele azeite. Olha que simbologia interessante. Marcos capítulo de número 14, versículo 65 está escrito: alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o receberam a bofetadas. Está aí na sua Bíblia, Marcos 14, 65. Seu sangue, diante daquelas 2 pessoas, Anás e Caifás, escorreu pelos poros de Jesus, como saía daquele saco de estopa. Era o primeiro azeite.
Era a primeira prensagem que Jesus levou saindo daquele Getsêmani, porque era chegada a hora dele. Jesus ali estava como um sacerdote. E ele foi esmagado, ele foi prensado. Por isso esse primeiro azeite, o sangue de Jesus, testifica luz do santuário. É luz para a nossa vida. João capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. Era luz. Para o óleo sagrado também. É Ele quem nos unge como reis e sacerdotes. É Ele quem dá autoridade a nós de sermos embaixadores dele mesmo, do próprio Cristo, para levarmos a sua palavra, a sua mensagem. Temos essa autoridade em nossas mãos. Não é, pastor João? É Ele quem o faz. É Ele quem nos traz essa autoridade. Ele também é quem purifica os leprosos, já curados. Tem que ter essa fé. Os de corona, já curados, vêm para Ele purificar depois. Ele cura, depois purifica. Cura primeiro, depois purifica. Cura a nossa alma, depois transforma a nossa vida. O seu sangue cura homens, cura mulheres da lepra. João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Este óleo, esta unção, este azeite arranca o pecado da minha e da sua vida. Ele não só encobre, mas ele tira. Ele nos cura do pecado. Essa primícia é reservada para Deus. Ele já tinha dado no jardim do Éden, quando orou. Jesus já tinha dado esse azeite. Ele saía dos seus poros, grandes gotas de sangue que rolavam até o chão, que iam até o chão. A segunda partilha desse azeite, como é feita? Em seguida, depois de espremer e tirar a primeira partilha, eles pegavam o mesmo saco de azeitonas, amarravam ainda mais forte, pegavam alguns operários, vários operários pegavam aquilo para fazer mais força. Primeiro era 2 homens para tirar o puro, depois mais homens eram colocados ali para espremer, e eles pegavam aquele saco e levavam a outra prensa dentro do Getsêmani, que era escavada na rocha, como um pilão, colocavam num buraco e pilavam aquilo agora de forma diferente, e colocavam pedras em cima, bastante pedras para pesar aquilo ali. E aí desta vez as olivas, as azeitonas que estavam de vez e não tão maduras, elas eram agora espremidas, e dela escorria então um outro tipo de óleo, diferente daquele da primícia. É a segunda qualidade de azeite, era uma outra qualidade. Esse azeite era a segunda qualidade, empregada especificamente para fabricar alimento, fabricar pão. Era um óleo para se fabricar pão. Outro, para acender as candeias das casas, as lamparinas das ruas, para iluminar os caminhos, aquelas portáteis que levam na mão. E nessa segunda partilha tirava esse azeite também para preparar remédios, para curar feridas que eram abertas, para curar feridas nas ovelhas, nas pessoas, nos animais. Era feita uma pasta com ela, como um remédio, passado ali, como um bálsamo, para poder limpar. O que Deus me revela com essa segunda prensada? É a segunda vez que Jesus foi orar agora, foi se espremer mais uma vez ali. Igualmente, o Senhor Jesus, depois de passar por Anás e Caifás, segunda vez agora, ele é levado pelos soldados, agora vários homens, não só aqueles 2. Ele é levado do templo, a fim de ser pressionado agora por Pôncio Pilatos, o governador. Ele é levado para Pilatos. Herodes, que era o prefeito, estava lá também, com seus soldados. Ele agora foi brutalmente esmagado pelos aqueles soldados, por homens sem coração, com coração de pedra, como aquelas pedras que foram colocadas em cima daquele saco, para espremer mais ainda a Jesus. Ele foi humilhado com socos, com açoites, azorragues, cravavam em sua carne, arrancavam pedaços dele.
Jesus, ele levou pontapés, fizeram uma coroa de espinho, colocaram em sua cabeça e bateram com uma cana, um pedaço de pau, para aqueles espinhos cravarem em seu crânio, e Jesus sofreu ainda mais, por mim e por você, entregando a sua vida ali. Segunda vez ele foi prensado, e este azeite que continua simbolizando este sangue de forma diferente, ele escorre. E ele também, como é para fabricar pão, e Deus nos revela, ele alimenta-nos como o pão vivo que desceu do céu. O maná, que não por consciência, também tinha um sabor de azeite fresco. Sim, você sabia disso? Se você abrir a sua Bíblia em Números 1, os versículos 7 e 8 diz assim: e era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência do bidélio. O povo espalhava-se, colhia, e triturando em moinhos, e pisando-o num garral, em panelas, e cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Olha que coisa interessante, o que a palavra de Deus nos revela. O bidélio é um material ceroso, parece cera de abelha. Quem já viu cera de abelha? É um material ceroso, sabe? Ele tem a cor avermelhada, usavam até para juntar rachaduras em madeira, como fazem com cera de abelha também, né? E aquele bidélio, aquele material, ele era feito para cobrir, para tampar as feridas que o mundo faz em nós. Ao acender as candeias, que era a segunda partilha de azeite, ele acende a candeia e transforma-nos em luz do mundo, através da nossa vida. Nós somos essas candeias portáteis que andamos por aí, como luz desse mundo. E ela também ilumina a nossa casa, através de você. Essa graça imerecida pode chegar ao seu lar, à sua casa, aos seus filhos. Tenha fé nisso. Ao seu marido, à sua esposa, aos seus primos, parentes, amigos, colegas, vizinhos, porque você ilumina aquele lugar, porque Jesus, ele morreu para isso. Na segunda oração, na segunda prensada, ele estava olhando e contemplando a mim e a você. Os nossos pecados e delitos estavam sendo lançados sobre os seus ombros naquele momento, sobre as suas costas, e sendo tirado esta carga de nós. Basta aceitar a ele como Salvador. Aleluia, aleluia. Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade que está sobre o monte. Que maravilha. E nessa segunda partilha, eu já estou terminando, ela vem como um remédio também. Cura as nossas doenças físicas, cura as nossas doenças espirituais, cura as nossas doenças da nossa alma, dos nossos sentimentos, que todas são causadas pelo pecado, que tão de perto nos arrodeia. Temos que estar livres disso, e aceitar em Cristo isso. A Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi esmagado, Ele foi exprimido, saiu dele esse azeite, esse sangue que nos purifica, que nos limpa, que nos cura, que nos sara, que nos transforma. E nós precisamos crer nisso, aceitar isso e entender isso. E na terceira e última partilha desse azeite, depois que eles amarravam o azeite nesse saco, colocavam neste buraco na rocha, enchiam de pedra por cima para esmagar e tirar a segunda partilha. Na terceira partilha eles colocavam ainda mais pedras em cima, e pisavam ainda mais para extrair agora a última quantidade do azeite. Sabe igual o caldo de cana, que o cara passa a cana, pega, dobra, passa de novo, dobra mais uma vez, vai enfiando aquilo. O azeite também era exprimido ao máximo,
Parece pasta de dente. Quem é aqui que pega uma pasta de dente e joga fora antes de esmagar ela assim todinha? Irmão, a gente chega e enrola ela assim, ó. Irmão, aquilo é baratinho, por que você não joga fora que acabou? Não, a gente tem que tirar o máximo. Faça isso, Jesus permite, tire o máximo dele espiritualmente. Tire o máximo que Jesus tem para dar para mim e para você. Arranque dele o máximo, vá profundamente na palavra. Porque ele foi esmagado para isso. E essa terceira partilha, ela esmagava para as azeitonas realmente verdes, bem verdes, era tirado aquele azeite, ele era meio rançoso. E esse azeite, ele era empregado especialmente para fazer sabão. Hoje em dia tem um sabão chamado sabão de Marsella, quem conhece? É feito de azeite de olivas. E ele era esmagado para fazer sabão, fabricado com óleo de oliva, o azeite de oliva e a potassa. Quer dizer, o potássio, ele é vital para o corpo humano. Nós precisamos ter potássio no nosso corpo. Então era feito assim. O que Deus me revela aqui para nós terminarmos isso? Igualmente o Senhor Jesus, ele será levado, e foi levado, pelos operários de Roma agora, junto com aqueles soldados, até o Monte Calvário. Agora todas as pessoas, operários, se reuniram, se juntaram para acompanhar Jesus na sua via sacra. Ali, o sacrifício que ele foi fazendo no Calvário. Ele estava bem amarrado com cordas, e foi pregado com pregos naquela cruz, preso. E ele foi pendurado na cruz. Ali Jesus sofrera a maior de todas as pressões, espremido, esmagado, com pecados, ofensas, humilhação, estava tudo sobre ele. Todas as ofensas, pecados, humilhação do mundo inteiro estavam sobre ele, como essas ofensas da humanidade, passada, presente e futura, estava tudo sobre Jesus, sabe? Tudo recaiu sobre ele, e uma pressão tão forte e pesada, que reduziu ele a bagaços, esmagou Jesus de tal forma, que ele falou assim: ah, Senhor, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele sentiu Deus o desamparando. O próprio Cristo sentiu Deus se afastando dele por causa de todo o pecado que estava sobre ele. O pecado, segundo o profeta Isaías, é que faz separação entre o homem e Deus. E o pecado estava tão grande sobre Cristo, que era um pecado meu e seu, que ele sentiu Deus se distanciando, porque o pecado era muito grande, da humanidade inteira. E esse azeite, este sangue de Jesus que foi derramado até a hora daquela lança furar o seu lado, ele é como se fosse o melhor sabão de todo o universo. Nem o homem, irmão, negócio de homem. O melhor sabão do universo, para lavar todos os nossos pecados, nos manter com vestiduras alvas, limpas, conforme diz a palavra de Deus. Apocalipse, vou começar com Malaquias 3:2, falando que ele voltará e diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do oríveis e como o sabão dos lavandeiros. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 14, diz assim: bem-aventurados, muito felizes, são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Termino aqui. Mateus capítulo 24, é um estudo bom para você. Versículo 37 a 42 diz: e como foi nos dias de Noé. Jesus profetizou isso, que as pessoas estariam assim nesses dias. Diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores, antes do dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, viviam a vida natural, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor.
Você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador? Você que está aí na live, você que está aqui na igreja. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente, exclusivo Salvador da sua vida, Ele veio salvar a quem quer. Ele está perguntando para você nesta manhã: você quer a Jesus como Salvador? Ele veio salvar a quem aceita Ele, a quem quer esse Jesus, que Ele foi prensado naquele Getsemane por 3 vezes naquela oração. Ele estava contemplando a mim e a você, foi levado para Anás e Caifás, foi levado para Herodes, foi levado ali, para a cruz do Calvário, morreu, amarrado, pregado, esbofeteado, uma lança atravessou o seu lado. Ele sofreu tudo isso por mim e por você. E Paulo ainda reforça em Romanos capítulo 10, versículo 9, dizendo: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tem que haver confissão para a salvação. E olha, deixa eu te dizer, esse Jesus ele não mudou, ele ressuscitou. Ele é, como em Hebreus 13, 8, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos ficar em pé? Graças a Deus. Ainda temos tempo para um louvor. Por favor, para a gente encerrar. Ministério de louvor. Eu quero orar pela sua vida. E se você decidiu-se hoje aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, você que está aí na live, se tiver alguém aqui que quer aceitar a Jesus, você aceite agora Jesus. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você para que você possa ser agora ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Jesus Cristo. E à noite você vem aqui às 18h30 e nós confirmaremos que você aceitou a Jesus como Salvador. Área Especial 34, setor central lá do leste, próximo aos Girafas. Você vem aqui às 18h30, porque haverá um culto, uma live maravilhosa, às 18h30. E enquanto o Ministério de Louvor sobe para adorar a Deus, eu quero agora falar com você que nós estamos em um mês missionário, uma semana missionária, e nós temos que enviar aos missionários, vamos ficar em pé todos, nós temos que enviar aos missionários os recursos, é necessário, tá? Então eu clamo a você que essa obra não pode parar e não deve parar, e vamos dar o melhor, vamos fazer o melhor nesta manhã, com as nossas ofertas, com nossos dízimos. Você que está aí do outro lado na live, tem na descrição aí do vídeo, do YouTube embaixo, aonde você deve depositar ali no Bradesco, Semadeg, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Gama, Semadeg, é este o nome. Você deposita no Semadeg que nós vamos enviar isso aí. E oferte a Deus, irmãos. A obra não vai parar, a igreja nunca fechou e nem vai fechar, como diz o pastor Guimar, e é verdade. E outra coisa, vamos orar, irmãos. Para muitos dos nossos membros, muitas pessoas pegaram este coronavírus, é prova de Deus. Então vamos orar para Deus abençoar em um contexto geral a todos que estão com essa enfermidade. Tá? Estão acondicionados a ela, mas ela sairá, ela será arrancada em nome de Jesus dos nossos membros, dos nossos pastores e alguns no campo, tem passado por essa dificuldade. Então nós vamos fazer uma oração a Deus no final, para Deus abençoar. Irmão Nonato, fica à vontade, eu vou já ofertar assim que ele estiver louvando, você pode ir, depois eu entrego lá, meu Deus. Então Deus abençoe, tá? Você oferte e dizime, vamos ficar agora com o Ministério de Louvor, e assim que eles terminarem, nós vamos orar e encerrar essa live. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Ministério de Louvor. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? O nosso tecladista, ele teve que sair por uma emergência de atendimento odontológico, mas nós vamos cantar aqui a capela. O hino da harpa de número 370, se você puder pegar aí. As canções da harpa são maravilhosas. São tão profundas e simples ao mesmo tempo, que elas são insubstituíveis. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim,
Por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozos celestes e consolação, e liberdade de estar aos seus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais um sagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que sejamos eternamente gratos ao que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Amém? Graças a Deus. Para encerrar, vamos orar a Deus pelos enfermos, por este corona que tem alcançado também as nossas igrejas, né? A palavra de Deus diz que estamos sujeitos a todas as coisas. Só que a diferença é para onde vai o ímpio e para onde vai o justo. Então oremos a Deus para encerrar, que Deus abençoe. Às 18h30 estaremos aqui. Venha, irmão, se você não é do grupo de risco, se você tem menos de 60, mais de 12 anos, esteja aqui conosco. E se você não tem nenhuma doença, né, que possa agravar-se com essa pandemia, venha adorar a Deus conosco. Estamos te aguardando, você, sua família, aqui na ADEG, Assembleia de Deus, a Igreja da Família. Oremos. Nosso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, em que reunidos adoramos o Seu nome, louvamos o Seu nome, Pai, cultuamos a Ti. Deus, alcança, Senhor Jesus, os enfermos que têm Te adorado, que têm Te louvado, Pai, livra de todo mal. Nós repreendemos todo o coronavírus no nosso campo, nós repreendemos todo o mal, Senhor Jesus, toda doença, toda enfermidade, que seja curada pelo Teu Espírito, conforme a Tua vontade e o Teu querer, que nós possamos, Senhor Jesus, continuar caminhando pela graça, porque sabemos, Senhor, que por mais pesada que seja a carga que está sobre nós, por mais pesada que seja essa cruz, ela se torna muito leve, porque o Senhor a carrega conosco. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma semana vitoriosa na Tua presença. É o que eu te peço, crendo em o nome de Jesus. Curva a sua cabeça, estenda as suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo, seja com todos vós, não somente agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado, que Deus